Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Manágua, Nicarágua. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da palavra de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Criador dos céus e da terra, o qual realizou o programa de salvação para todo ser humano que vive neste planeta Terra, para que cada pessoa, a qual é a alma vivente, pois todo ser humano é uma alma vivente, vive em um corpo de carne e esse corpo é sua casa terrena, mas o que na realidade a pessoa é a alma que está dentro deste corpo. E para que toda alma vivente possa viver eternamente, Deus realizou um programa de redenção por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora vamos ler em Gênesis capítulo 26, versículo 23 em diante, uma parte da história de Isaac, o filho de Abraão. Disse: E dali subiu Isaac a Berseba, e apareceu-lhe Jeová naquela noite, e lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu estou contigo e te abençoarei e multiplicarei tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Edificou ali um altar e invocou o nome de Jeová e plantou ali sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Nosso tema para esta ocasião é: não temas, que eu estou contigo. Isso foi o que Deus disse a Isaac. E agora, como Deus está com a descendência de Abraão, pois o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estaria com toda a descendência do pai da fé, de Abraão. No Antigo Testamento, encontramos a descendência de Abraão segundo a carne, que vem por meio de Isaac, Jacó, os patriarcas, e os descendentes dos patriarcas, e assim por diante. E assim se formou o povo hebreu. Um povo criado por Deus, o qual foi colocado sob o pacto de Deus, sob o pacto de Deus, sob a lei. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Criador dos céus e da terra, é o Deus do povo hebreu. E agora, nós necessitamos conhecer ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que libertou o povo hebreu, porque Ele é o único Deus. Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. No Evangelho segundo São João, nos fala da criação, como também em Gênesis capítulo 1 nos fala da criação e nos diz: no princípio criou Deus os céus
e a terra. E em São João, capítulo 1, nos falando da criação, nos disse quem criou todas as coisas, disse. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este estava no princípio com Deus. Este Deus Todo-Poderoso é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora continuamos. Todas as coisas por Ele foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, a fim de que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que desse testemunho da luz. Aquela luz verdadeira que ilumina a todo homem, vinha a este mundo. Estava no mundo, e o mundo por ele foi feito, mas o mundo não lhe conheceu. Quem viria? Viria aquela luz verdadeira que ilumina a todo homem, a qual tinha criado o mundo inteiro, o universo completo. Veio para o que era seus, ou seja, ao povo hebreu, e os seus não lhe receberam, ou melhor, o rejeitaram e pediram a sua morte na cruz do Calvário. Quem viria ao povo hebreu? O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E como viria? Vamos ver como viria. Mas a todos os que lhe receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não são gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Estes são os que creem em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem o Espírito de Cristo e, consequentemente, obtêm um novo nascimento. E assim nasceram de Deus. Nasceram como filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Segue dizendo. E aquele verbo, o verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas, disse, e aquele verbo foi feito carne e habitou entre nós. Se fez carne, se vestiu de um corpo de carne chamado Jesus e habitou no meio do povo hebreu e, consequentemente, no meio da raça humana. Era nada menos que Emanuel, conforme a Isaías capítulo 7, versículo 14, porque era o filho da virgem. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, um menino, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus esteve com a raça humana na forma de um homem chamado Jesus, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário e assim tirar nossos pecados e dar-nos vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A única forma de vida eterna é Cristo. Sem Cristo, o ser humano, a alma do ser humano, morrerá eternamente. Mas com Cristo, a alma do ser humano viverá eternamente. Portanto, necessita recebê-lo como seu Salvador no tempo que lhe corresponde viver. E com esta pessoa, Deus estará todos os dias da sua vida. E não deve temer em nenhum momento da sua vida, porque Deus está com ele. Não temas, que eu estou contigo. Ele está com você aí dentro de seu ser. E te cuida, e te guarda, e o guia em sua vida terrena, para que assim viva conforme ao programa divino. A palavra de Deus é viva, na era e dispensação que lhe corresponde viver, conforme o programa de Deus correspondente ao tempo em que vive. E assim, Deus, estando com você como indivíduo, também está com sua igreja na era
que corresponde a você viver. E Cristo está em sua igreja. E por isso diz a sua igreja como diz a você como indivíduo. Não temas, porque eu estou contigo. De etapa em etapa, Cristo esteve em Espírito Santo no meio da sua igreja e esteve dentro de cada filho e filha de Deus em Espírito Santo. Portanto, nem a igreja de Jesus Cristo, nem a pessoa crente em Cristo, membro da igreja de Jesus Cristo, não tem motivo por que temer. Agora, quando Deus disse não temas, é porque há algum perigo, no qual a pessoa pode sentir medo, pode se sentir atemorizada e pode se sentir confundida. Mas não temas, porque eu estou contigo, disse Deus a Isaac e disse a cada um dos crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora vejam vocês, de era em era. Neste diagrama que o reverendo William Branham usou para pregar a mensagem, a estatura de um homem perfeito, e também o usou em outras mensagens, em outras conferências. Neste desenho, neste diagrama, nos representa a igreja de Jesus Cristo crescendo como um monte alto de era em era, até chegar à era da pedra angular, que é a era que nos corresponde neste tempo final. Nesta mesma forma está o templo de Salomão, onde a sabedoria de Deus foi manifestada. Qualquer pessoa que conheça o mistério do templo de Salomão, pois conhecerá o mistério da igreja de Jesus Cristo e conhecerá o mistério do programa de Deus que Jesus Cristo esteve realizando de etapa em etapa. Porque o templo de Salomão e o tabernáculo que Moisés construiu é tipo e figura do templo celestial de Deus e é tipo e figura também, consequentemente, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora Cristo está construindo um templo espiritual de era em era, assim como Moisés construiu um tabernáculo e Salomão construiu um templo, e o dedicaram a Deus cada um em seu tempo correspondente. E agora Cristo está construindo um templo espiritual de etapa em etapa, e Cristo está com o seu povo correspondente a cada etapa. E por isso disse, não temas, eu estou contigo. Está com cada filho e filha de Deus em cada era e está com sua igreja como corpo místico de crentes. E agora, chegamos ao tempo do fim, ao tempo final. Chegamos ao último dia, a era da pedra angular. E assim como se cumpriu cada era no passado, e Deus enviou um mensageiro para cada era, para cada etapa, ao qual lhe deu a mensagem revelada para seu povo, para chamar e juntar os escolhidos de cada era e construir assim esta etapa do templo espiritual de Cristo. Pois vejam vocês, houve um território onde Deus esteve com o seu povo, sua igreja e seu mensageiro. E agora, chegamos ao tempo final, onde Jesus Cristo está conosco na América Latina e no Caribe, na criação, construção do lugar santíssimo do seu templo espiritual. Portanto, não temas, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo de Jeová, o anjo do pacto, Jesus Cristo, em Espírito Santo, está conosco na América Latina e no Caribe, criando, construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual com pedras vivas, seres humanos, latino-americanos e caribenhos. E mesmo que alguns tenham ido a outras nações ou continentes, até lá lhes chega também a mensagem revelada. E são chamados, rejuntados e colocados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Vimos onde nos encontramos no programa divino neste tempo final. E agora a América Latina e o Caribe têm o privilégio de ser o território
onde o anjo de Jeová, o anjo do pacto, o verbo que estava com Deus e era Deus, e o verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas, sabem quem é? É nada menos que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito, e este é um homem de outra dimensão, um homem da sexta dimensão, o qual em seguida se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus. Jesus Cristo foi o verbo que estava com Deus e era Deus, feito homem, feito carne, nesta dimensão terrena. Mas ele diz, antes que Abraão nascesse, eu sou. E como Jesus era antes de Abraão, Jesus era antes de Abraão em seu corpo teofânico da sexta dimensão, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. E estando nesse corpo teofânico de outra dimensão, da sexta dimensão, foi que criou o universo completo. E agora vejam vocês quem é nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o anjo de Jeová, o anjo do pacto, que se fez homem nesta dimensão terrena para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Cristo não é nenhum fanático, não é algum fanático que apareceu naqueles dias. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que apareceu em um corpo de carne chamado Jesus. É o Criador dos céus e da terra. Por isso, lhe obedeciam as águas, o mar, os ventos, toda a criação lhe obedecia quando ele falava. E até quando falava, as pessoas que estavam doentes e falava a palavra de cura, ficavam curadas. Até os espíritos malignos lhe obedeciam quando ele lhes ordenava sair das pessoas. Por quê? Porque ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se fez homem e habitou no meio do povo hebreu, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário, em favor de cada um de vocês e também ao meu favor. Para que nossa alma, que é o que nós somos, não morra, mas que possa viver eternamente com Deus no reino de Deus. Não temas, que eu estou contigo. Essas são as palavras do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para Isaac e também para cada um de nós. Ele está conosco, nos dando vida eterna, para que possamos viver eternamente com Ele, em seu glorioso reino. Agora, quem não crê já é condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Vejam, é um assunto de crer ou não crer. Não é um assunto de ter muita sabedoria humana, é um assunto de fé. Para viver eternamente com Deus em um corpo eterno, imortal e incorruptível, ou deixar de existir. E a oportunidade a temos quando estamos vivendo neste planeta Terra. Por isso é que obtivemos um corpo temporário, mortal e corruptível, para que estando neste corpo busquemos a imortalidade, a vida eterna que está em Jesus Cristo. Quem não aproveita os dias que Deus deu para viver neste corpo mortal, não tem direito de viver eternamente. E isso o estabeleceu Jesus Cristo, e nós não podemos arriscar nosso futuro eterno. Temos que garanti-lo bem. Porque se estando neste corpo mortal sofremos,
Por que não aproveitar o tempo para fazer contato com a vida eterna, para viver eternamente em um mundo sem sofrimentos, em um mundo de felicidade, no glorioso reino de Deus? E nós todos temos esta oportunidade. Vejam, em São João, capítulo 3, versículo 14, diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como poderá o ser humano obter vida eterna? Pois crendo em nosso amado Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício realizado na cruz do Calvário. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Vê que é um assunto de crer ou não crer. Quem não crê já é condenado e perde o direito de viver eternamente. Quem crê não é condenado, mas que obtém vida eterna e viverá eternamente com nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vê que não há necessidade de ir estudar em uma universidade e obter um doutorado para depois descobrir como viver eternamente. Deus o faz tão simples para que o pobre e o rico, quem estudou e quem não estudou, tenham a mesma oportunidade de obterem vida eterna. Agora, podemos ver que precisamos crer para obter essa vida eterna. Cristo nos disse em São João capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vê o simples que é tudo, para que assim todos tenham a mesma oportunidade. E no capítulo 6, versículo 39 ao 40 de São João, disse Cristo: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. E eu lhe ressuscitarei no último dia. Ou seja, que quando a pessoa recebeu a Cristo como seu Salvador, garantiu seu futuro e tem vida eterna, não entrará em condenação. E se seu corpo físico morrer, não tem nenhum problema. Cristo disse aqui: e eu lhe ressuscitarei no último dia. E qual é o último dia? O 7º milênio de Adão até aqui, e 3º milênio de Cristo até aqui. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, disse 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e disse o profeta Moisés no Salmo 90, versículo 4. Agora podemos ver que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus, é quem nos dá vida eterna. E nos disse: não temas,
que eu estou contigo. Não temas, que eu estou contigo. Ele está conosco para que nós possamos viver por toda a eternidade, para que nossa alma possa viver por toda a eternidade. No último dia ele disse, e eu o ressuscitarei no último dia, ou seja, que se a pessoa crente em Cristo morrer, não tem nenhum problema, será ressuscitado no último dia em um corpo eterno, imortal e incorruptível e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E esse é o tipo de corpo do nível mais alto que existe, pois há 3 classes de corpo: corpo físico, mortal e corruptível, que é o que temos. Há corpo teofânico ou angelical da 6ª dimensão e há corpo glorificado. Corpo glorificado é a classe de corpo que tem nosso amado Senhor Jesus Cristo, desde que Ele ressuscitou. E essa é a classe de corpo que todos nós teremos quando formos transformados, os que vivemos e os mortos em Cristo forem ressuscitados em corpos incorruptíveis. E assim seremos todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver que para o crente em Cristo são as grandes bênçãos, pois são os que têm direito de viver eternamente, porque fizeram contato com Cristo, que é a vida eterna. Quem não aproveitou seus dias aqui na terra para fazer contato com a vida eterna, pois perdeu sua vida, perdeu seu tempo aqui na terra, não compreendeu que veio a esta terra por para um propósito divino, para fazer contato com a vida eterna, para que sua alma possa viver eternamente em um corpo novo e eterno. Agora, encontramos em São João capítulo 11 e versículo 23 em diante, Jesus falando com Marta, a irmã de Lázaro, quando Lázaro tinha morrido e estava enterrado em uma cova, em um túmulo. Jesus lhe disse, teu irmão ressuscitará. Marta lhe disse, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe Marta, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E as pessoas que são crentes em Cristo, assim como foram Marta, Maria e Lázaro, têm a promessa de que se seus corpos físicos morrerem, serão ressuscitados no último dia. Marta, Maria e Lázaro têm a promessa de que se seus corpos físicos morrerem, serão ressuscitados no último dia.
Verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Para este tempo final, assim como nas eras passadas, enviou anjos mensageiros, ou seja, homens mensageiros, como São Paulo e os demais mensageiros, para, por meio deles, Cristo em Espírito Santo se manifestar e chamar e juntar suas ovelhas dentre os gentios. Para este tempo final, Cristo nos disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta da dispensação do reino, neste tempo final vem à igreja de Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo, para dar testemunho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e dar a conhecer todas as coisas que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó tem, para que nós conheçamos neste tempo final, para assim o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por meio do seu anjo mensageiro, dar-nos a conhecer todas as coisas que hão de acontecer neste tempo final, conforme as profecias bíblicas correspondentes a este tempo final. E porquanto esse anjo mensageiro virá ungido com o Espírito de Deus, Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová estará manifestado neste anjo mensageiro, estará no meio da sua igreja. E Cristo dirá através do seu anjo mensageiro, dirá à sua igreja: não temas, que eu estou contigo. E nos disse a cada um de nós como indivíduos: não temas, que eu estou contigo. O anjo de Jeová, o anjo do pacto, Jesus Cristo, nosso Salvador, está conosco neste tempo final, manifestado em sua igreja na era da pedra angular, e envia seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas estas coisas e para nos dizer: não temas, que eu estou contigo. Ele nos revela todas essas coisas que hão de acontecer. Vejam, Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. A quem enviou ao seu anjo. Para quê? Para dar a conhecer as coisas que devem acontecer em breve. Nenhuma pessoa poderá compreender as coisas que hão de acontecer neste tempo final, as quais já estão profetizadas na Bíblia, a não ser por meio da mensagem revelada de Cristo e através do seu anjo mensageiro neste tempo final. Porque este anjo mensageiro é enviado por Cristo com a revelação divina das coisas que hão de acontecer neste tempo final. E, escutando a voz de Cristo através do seu anjo mensageiro, estarão sendo abertas as profecias, as escrituras correspondentes a este tempo final, e estará sendo aberto o nosso entendimento e nosso coração para podermos compreender as coisas que hão de acontecer neste tempo final, e sermos chamados e juntados e preparados para sermos transformados neste tempo final, e sermos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no arrebatamento ou rápido da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não temas, que eu estou contigo. Assim disse o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em sua palavra. E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é nada menos que o nosso amado Senhor Jesus Cristo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se fez homem, se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual disse: não temas, que eu
estou Ha sido contigo. para mí un privilegio grande Foi estar para con mim ustedes, um privilégio grande estar com noite, vocês dando-lhes nesta testemunho noite, del Dios de dando-lhes Abraham, de Isaac, de Jacob. testemunho do Deus de de Abraão, nosso de amado Isaac e Senhor de Jesus Jacó, do nosso qual amado Senhor ha Jesus dicho, Cristo, o qual disse: No temas, que yo não temas, que estoy eu contigo. Ahora el estou ángel del contigo. Señor Jesucristo no es Agora, el o Señor anjo do Jesucristo, Senhor él Jesus solamente Cristo es não é o un Senhor instrumento Jesus Cristo. de Ele somente Jesucristo é um para instrumento Cristo de revelarle Jesus su Cristo programa para Cristo y lhe revelar seu ungirlo y programa usarlo e para, ungir e por medio de su usá-lo ángel, dar a conocer para, por todo meio su do seu programa anjo, dar a a su conhecer iglesia todo o seu en este programa à tiempo sua igreja final. neste decirle a sua tempo igreja, final. E dizer não à sua temas, igreja: que yo não temas, estou que contigo. eu estou contigo. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados Muito amigos y obrigado por hermanos vossa amável presentes. atenção, amados amigos e irmãos Que las presentes, bendiciones e del yo que as soy, bênçãos del Dios de do Abraham, Eu de Isaac Sou, y de Jacob, do Deus de de nosso Abraão, amado de Senhor Isaac e de Jesucristo Jacó, sejam sobre do todos nosso ustedes amado e sobre Senhor mim também, Jesus Cristo, sejam e sobre todos continue vocês e sobre mim dando-nos a também. conhecer todas as E coisas Ele que han de continue suceder nos pronto dando a en este conhecer tiempo todas final, as coisas e que devem nos acontecer abre em o breve neste entendimiento, tempo final e e nos abra o nos entendimento prepare para ser e nos transformados prepare llevados con para Cristo a la sermos cena transformados de e las levados com bodas del Cristo à Cordero, ceia en el nombre das bodas do eterno Cordeiro. del Señor No nome Jesucristo. eterno Amém. do Senhor Jesus E amém. Cristo. Amém e amém. Muchas gracias nuevamente por su amable Muito atención. obrigado novamente por sua amável Continúen atenção pasando una noche e llena de continuem bendiciones passando uma noite cheia das bênçãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que es nuestro amado que é Señor Jesucristo. nosso amado Senhor Que Dios Jesus les bendiga Cristo. y les Que guarde Deus os abençoe a todos. e guarde a todos.